Então abram as Bíblias de vocês. Agora são 5 para 10. E eu vou me virar nos 30 aqui para poder apresentar a mensagem do Senhor para a minha igreja e os nossos queridos amigos nessa manhã. Salmos, capítulo 73. Se eu pudesse, nessa manhã, falar algo a respeito desse capítulo e do personagem principal que nós iremos estudar, eu diria que este salmo, como é comum no livro de Salmos, ele começa apresentando o problema. E antes de concluir o salmo, o cântico hebraico, vem a solução. Nesse caso em particular, este salmo trata do conflito que existe no coração de um homem, e não era qualquer homem, eu estou falando de um sacerdote judeu chamado Asaf. Asaf, ele poderia muito bem ser comparado no Novo Testamento a um personagem mais conhecido. O nome Asaf talvez não diga muito para você. E eu gostaria de comparar este homem com um outro do Novo Testamento que você vai poder então facilmente entender de quem eu falo. Se eu fosse comparar, compararia Asaf a Tomé, ou Tomás. Aquele que precisou ver para crer, aquele que precisou tocar, aquele cheio de dúvidas. E o coração de esse Asaf, queridos irmãos, ele estava tomado de um conflito existencial a vida toda. Asaf havia sido ensinado nos caminhos de Deus, ele era descendente de Levi, era um levita, portanto um sacerdote, e desde muito pequeno foi conduzido nas coisas de Deus. Agora, quando adulto, Asaf, além de sacerdote, e eu vi que essa igreja tem aqui uma bela liderança musical, ele era um dos principais regentes ali de Davi, era um dos músicos principais de Israel, e agora Asaf, com todos esses atributos cristãos, com todos os dons de liderança que ele possuía, com a boa formação familiar, com tudo que lhe havia sido passado desde pequeno, este homem, ele se encontrava num dos piores momentos da sua vida. Por quê? Porque ele começou a olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, e Asaf começou a perceber uma coisa. Eu não sei se você já viveu essa crise. Eu não sei se em algum momento da sua experiência com Cristo, talvez eu esteja aqui nessa manhã falando para alguém que já viveu dias melhores na caminhada cristã, mas talvez por essas coisas da vida não atravesse os melhores dias, talvez esteja aqui hoje, nessa manhã, louco para ver o que Deus vai dizer para você, amigo querido. Deus vai falar. Nós vamos abrir a Bíblia e quando nós entramos no perímetro de Deus, coisas extraordinárias irão acontecer. Eu convido você, por um momento, a esquecer tudo aquilo que lhe preocupa e a entrar comigo no solo fértil da palavra de Deus. Amigo querido Asaf, só para você ter uma ideia, já não conseguia mais acreditar em nada. Um homem que teve uma sólida experiência com Deus, agora já não conseguia mais discernir nenhuma coisa, ele já não conseguia sentir Deus no seu coração, Asaf já não conseguia entender a Deus, ele não conseguia mais se relacionar com Deus, a percepção que ele tinha de Deus estava confusa, estava distorcida, ele já não conseguia mais enxergar plenamente quem era Deus. E queridos, eu vou dizer algo para vocês. A nossa compreensão de Deus determina a nossa capacidade de se relacionar com Ele. Deus, Ele pode ser tudo na sua vida ou pode ser nada. Depende da sua capacidade de entendê-lo. Conheço pessoas que para elas Deus não é nada. É um ser abstrato que não significa nada. Da mesma forma, conheço outras, eu espero que essa seja a sua realidade, aonde Deus é tudo. E eu vou dizer algo para vocês, irmãos, Deus pode ser desse tamanho assim ou desse tamanhão, depende do tamanho e da intensidade da relação que você esteja disposto a ter com Ele, e era justamente isso que Asaf não tinha, porque ele começou a olhar para os lados e começou a ver a prosperidade dos maus, e sabem qual é o problema aqui? É que no livro de Salmos, desde o capítulo 1, lá nos primeiros versos, a Bíblia já diz assim: bem-aventurado o homem justo. Lembram vocês que não se senta onde?
na roda dos escarnecedores, ao longo do livro de Salmos. Olhem para mim um pouquinho agora, olhem a minha mão direita. Minha mão direita significa uma condição, da qual nós vamos nos deparar nesse Salmo 73. A Bíblia fala aqui da condição dos justos. Mão direita, justos. Mão esquerda, antagônica a essa. A Bíblia usa outra expressão e chama esse segundo grupo de ímpios ou injustos. Agora, quem são esses justos? E quem são esses ímpios? Seriam os justos melhores do que os ímpios? Esses justos são perfeitos? Nunca pecaram? Deus ama mais os justos do que os ímpios? Será que Deus tem alguma preferência por esses justos? Será que eles nasceram melhores? O que você acha? A única diferença, amigo querido, entre um justo e um ímpio é que o justo crê. Igualmente são os dois pecadores, passíveis dos mesmos conflitos, das mesmas dificuldades, dos mesmos problemas, porque uma pessoa quando crê e se torna justa, justificada pela fé, Deus não promete que na vida dela não vai haver problemas. Agora, o que é preciso ser dito aqui nesta manhã, queridos amigos, é que quando a Bíblia fala do justo, ela diz que o justo poderá cair muitas vezes, e é interessante que ela usa a expressão 7, ela diz que o justo poderá sim cair, mas em nome de Jesus o justo vai ser levantado, é o que diz a Bíblia. Agora, ao falar destas duas características, vocês sabem qual que é o problema de Asaf? Asaf, ele havia ensinado desde pequeno, sabe o quê? Que olha, veja bem, ser fiel a Deus, disseram para Asaf e para você, eu acredito também, disseram para ele, olha, ser fiel a Deus é sinônimo de bênção, e Asaf não se sentia nem um pouquinho abençoado. Ele foi ensinado que guardar a lei de Deus e os mandamentos, que ir à igreja, aliás, talvez eu esteja falando aqui para um amigo, para um jovem, para um colega de fé meu aqui nessa manhã, que talvez esteja aqui porque sabe que vir à igreja é correto, mas não sentia nem vontade de estar aqui. Que bom que você veio mesmo assim. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu espero, pela graça e pela misericórdia de Deus, que você sinta Ele até o término desse culto. Vamos ao texto. O nosso duvidoso Asaf. Permitam mais um adendo aqui. Duvidar não é problema, gente. Você que é jovem, inteligente, universitário, aqui tem muitos profissionais liberais e gente de boa formação, acadêmica, intelectual e da vida mesmo, que nos dá boa formação. Nós somos seres que pensam, não somos animais irracionais. Em algum momento da nossa vida, Deus nos dá o direito de nos perguntar o que nós estamos fazendo nesse mundo. Por que nascemos? Por que existimos? Por que sofremos? Por que os problemas insistem em bater na nossa porta? E olha, eu vou dizer uma coisa para você que Asaf precisou entender. Ele entendeu que Deus prefere que nós até duvidemos dele, a que o ignoremos. Ele entendeu que, na verdade, Deus até permite que nós possamos duvidar dele. Aliás, no caso de Asaf, a dúvida o motivou a ir em busca da solução. É claro que tem muitas pessoas que o emocional não ajuda muito, e nesse caso a dúvida se torna até um problema mental. Eu espero que não seja o caso de ninguém. Leio a palavra de Deus. A santa, a sagrada palavra de Deus que transforma vidas. Ela diz assim. Olhem só. A literatura hebraica, que maravilhosa, um homem incrédulo praticamente, cheio de dúvidas no coração, uma crise tremenda dentro do peito, já não enxergava nada, não sabia nem o que fazia nesse mundo. Verdadeiramente, assim que diz a sua Bíblia? Talvez diga certamente. Olhem a nota positiva, eu me encanto com o livro de Salmos. Certamente Deus é bom para com Israel. Aí ele fala daquela condição do braço direito. Para com os limpos de coração, ou seja, para com os justos. Será que vale a pena ser justo? Era o dilema de Asaf. Será que vale a pena crer? Será que vale a pena vir à igreja? Será que vale a pena ter fé?
ele começa a falar da sua experiência agora, irmãos. Quanto a mim, os meus pés quase o quê?